Ceilândia, ele já foi reconhecido pelas vítimas. Rapaz passa momentos de terror quando voltava para casa. O jovem chegou a ser amordaçado. Insegurança assusta comerciantes de Sobradinho. Noite violenta no Novo Gama. Homem é morto a tiros e mulher esfaqueia a vítima no pescoço. Servidores do Detran fazem paralisação de 48 horas. E ainda hoje você assiste mais uma reportagem da série sobre mercados e profissões. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no SBT Brasília. Uma excelente tarde de quarta-feira para todos nós. Começamos com notícias fortes. Bandidos aterrorizam os comerciantes em Sobradinho. As imagens mostram um criminoso armado dentro de uma farmácia. Olha só, já já a gente mostra o que aconteceu nesse assalto e o medo da população. Violência também no Novo Gama. Um homem foi morto a tiros no começo da noite no bairro Vila União. A polícia ainda não sabe o motivo do crime e o assassino continua foragido. Em outro caso, uma mulher foi presa depois de tentar esfaquear um homem no bairro Pedregal. A acusada foi presa em flagrante e, segundo a polícia, ela é usuária de drogas. A vítima foi ferida no pescoço, mas não corre risco de morrer. O fogo destruiu totalmente todo o depósito de uma rede de lojas de brinquedos na Estrutural. Um prejuízo enorme às vésperas do Natal, né? O galpão foi interditado pela Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros teve que ficar de plantão durante toda a noite para evitar o avanço das chamas. Os bombeiros passaram a noite trabalhando para evitar que o fogo se espalhasse. Mais de 10 agentes, 2 caminhões e uma ambulância ficaram de plantão. A rua precisou ser isolada. A preocupação era evitar que o fogo atingisse os prédios mais próximos. As 2 lojas que ficam nos fundos do galpão ficaram prejudicadas depois que parte da estrutura do prédio desabou. A informação que nós temos é que os 2 prédios que ficam no fundo, uma vidraçaria e um depósito de material de construção foram afetados sim, mas não por conta do fogo, por conta da estrutura que veio a desabar. Nós evacuamos outros 2 galpões que ficam próximos, então também não houve problema nesses galpões. O fogo destruiu quase tudo, mais de 80% do galpão se transformaram em cinzas. As chamas eram tão altas que parte do telhado desabou. A Defesa Civil interditou o local. O galpão era usado como depósito de brinquedos. Grande parte do material era inflamável, como plástico e isopor. Por isso, o fogo se espalhou em poucos minutos. Quando a gente viu, o fogo já estava alto, né? E aí ela assustou porque ela está grávida, né? Aí eu fui lá cuidar dela. Quando eu voltei aqui fora, o pessoal estava chorando aí fora, o pessoal que trabalha lá dentro. O incêndio começou no início da tarde de ontem. Por sorte, não havia funcionários. Todos estavam em horário de almoço. Apenas alguns operários trabalhavam em uma reforma do lado de fora. Fábio lembra o sufoco que passou. Saímos correndo, que o fogo já estava levando tudo que você está vendo aí, já estava... Não tinha mais nada a salvar, só usou a roupa mesmo e pronto. Se demorasse mais um pouco, nós tínhamos morrido. Um trabalho pesado para os bombeiros, que durante a operação precisaram usar mais de 50 mil litros de água e 5 mil de espuma. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 1.008 incêndios em casas, apartamentos, comércios e barracos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Olha, antigas famílias, né? Na verdade, famílias do antigo Pinheirinho, aquele bairro, ocuparam o Ministério das Cidades na manhã de hoje. Mais de 200 pessoas ligadas ao movimento dos trabalhadores sem teto participaram dessa manifestação. O saguão de entrada do prédio ficou completamente lotado. Alguns manifestantes chegaram a montar barracas do lado de fora do Ministério. Eles pedem o cumprimento do acordo feito pelo GDF, que garante o auxílio aluguel às famílias. Em julho, eles foram retirados do acampamento Novo Pinheiro, em Ceilândia, sob a promessa de que seriam amparados pelos programas do governo. Representantes do Ministério das Cidades já negociam com o movimento para que eles desocupem o prédio. Olha, um jovem foi vítima de bandidos quando voltava para casa, uma situação super triste, mas ele nasceu de novo. Ele foi amordaçado, ele foi ameaçado o tempo inteiro com a arma na cabeça. E depois dessa sessão de tortura toda, os bandidos escaparam, fugiram. Tudo isso aconteceu no setor policial sul e já já a gente mostra uma entrevista exclusiva com essa vítima. Ele realmente nasceu de novo, vocês vão entender daqui a pouco por quê.
E olha só, os servidores do Detran entraram em greve, você está sabendo, né? Ao vivo, a repórter Evne Araújo tem as informações mais detalhadas pra gente. Eu quero saber, Evne, quais são as reivindicações desses servidores. Boa tarde para você. Boa tarde, Neila. Os agentes do Detran reivindicam o cumprimento de um acordo com o GDF que prevê a reestruturação da carreira, ajuste na carga horária de trabalho, nomeações e aberturas de vagas em concursos públicos para a categoria. A paralisação dura 48 horas, ou seja, hoje e amanhã os trabalhos aqui no Detran e em outras unidades aqui do Distrito Federal também vão ficar comprometidos. Os atendimentos suspensos são a emissão de CNH, vistorias, transferência veicular, e curso de reciclagem e até operações de fiscalização nas ruas. Neila. Ok, Evne, muito obrigada pelas informações. Olha só, um maníaco foi preso acusado de violentar mulheres na região de Braslândia e Jaime Vasconcelos responde pra gente quantas pessoas já reconheceram esse cidadão. Jaime, boa tarde. Olá, Neila, boa tarde. Pelo menos 4 mulheres foram até a delegacia e reconheceram esse maníaco, esse estuprador, mas outras vítimas de estupro estão sendo convocadas também para ver se reconhecem esse homem. Ele foi preso na madrugada de hoje, ele estava tentando estuprar uma mulher às margens da BR-080, quando foi visto por policiais militares que passavam pelo local, policiais à paisana. Eles notaram a movimentação e efetuaram a prisão. Esse maníaco utilizava um carro preto, ele ficava rondando a localidade, abordava as mulheres que normalmente estavam sozinhas nas paradas de ônibus e as levava, enfim, para locais ermos, locais desertos, para efetuar esses estupros. 4 vítimas já o reconheceram, mas a polícia pede que outras também se apresentem na delegacia para ver se o reconhecem. Ele pode pegar até 8 anos de prisão por cada um desses crimes cometidos. Neila. Ok, então se você foi vítima em Braslândia, pode ir até a delegacia, porque pode ser mais uma vítima reconhecer esse estuprador.